uma ocorrência maior de, eu ia falar humilhação futebolística foi o que o Fluminense aplicou ao Flamengo ontem. Não aconteceram tantas, né? Então as derrotas elas doem evidentemente quando você não ganha a Supercopa, não ganha a Recopa, não chega à final do Mundial de Clubes, perde o Campeonato Estadual da maneira que você perdeu. Tudo isso forma um bolo de decepção, de frustração quase que insuportável e quase que inacreditável quando você pensa no melhor elenco do país, que de fato é o melhor elenco do país. Então ontem o time do Flamengo, com todas essas figuras em campo, foi reduzido a uma equipe impotente diante do Fluminense. O Fluminense não é uma reunião de craques. O Fluminense tem alguns jogadores bastante acima da média. O Fluminense tem um entendimento coletivo de futebol que talvez a sua maneira só o Palmeiras tenha no Brasil. E são coisas completamente diferentes, mas o mesmo esporte, o mesmo jogo. E a gente precisa lembrar sempre, não existe uma maneira só de praticar esse jogo, de competir e ganhar. Existem várias maneiras, é por isso que a gente passa horas aqui falando sobre futebol. Então você pode gostar mais disso ou daquilo, existem outras versões. A do Diniz é essa que a gente conhece, a do Abel Ferreira, que eu acabei de citar, é outra. A do Vitor Pereira qual é? Certamente ele tem a ideia dele. E assim, eu venho falando há bastante tempo aqui sobre uma incompatibilidade que eu vejo entre essa maneira de enxergar o futebol, de um treinador formado em outro lugar, com outros conceitos, outras ideias, outros mecanismos para fazer a coisa funcionar, e os jogadores do Flamengo, brasileiros, sul-americanos, que entendem, sentem, foram formados em um outro futebol, e para eles o jogo é outra coisa. Ah, mas não pode haver adaptação, não pode haver um entrosamento, onde está o profissionalismo? É verdade. Se você olhar para um time de futebol com esse caráter, olha, tem um cara que manda e os outros obedecem, você deveria esperar a dedicação máxima. Mas e quando a coisa não vem de dentro? E quando não é natural? Né? Ah, mas o Pep Guardiola foi à Alemanha e fez algo que era contracultural. Ele está na Inglaterra já há vários anos fazendo algo que é contracultural e ganhando pra caramba, não para de ganhar. Aí são outras coisas, né? Existe a mentalidade dos jogadores europeus, embora existam muitos sul-americanos envolvidos no trabalho do Guardiola desde do Barcelona, mas eu acho que é um outro contexto de esporte, é um outro contexto de profissionalismo até. E nem vale a pena a gente entrar muito por esse caminho. Não funcionou. Ninguém vai dizer, aqui acho que ninguém pode dizer, principalmente as pessoas que não têm familiaridade com o processo de construção de equipes, o que é treinar um time de futebol todos os dias, ninguém pode afirmar, esse cara é mau técnico, ele é ruim, ele é fraco, ele não serve. Embora se diga isso à torto e à direito, especialmente sobre os técnicos do Flamengo. Notem. Mas não funciona. E ele é o rosto disso. Eu estou de acordo com a Mariana. Ele é o rosto. Agora, ele não pode ser enxergado sozinho como responsável por isso aí, porque ele foi colocado numa situação complexa. Na hora que o Flamengo faz a mudança, e por coerência a gente disse aqui, a gente passa anos aqui dizendo, olha, o resultado não é tudo, é preciso saber olhar o trabalho, só tem um campeão. Então, no momento em que um clube fala, fomos campeões, mas isso não nos é suficiente, nós vamos buscar algo diferente porque nós queremos mais, ok, é nossa obrigação, por coerência, falar, certo, talvez eu não fizesse, mas o argumento é válido. Foi o que o Flamengo fez. Só que aí ele pegou uma parte dourada da temporada, tirando o estadual, que ganhou importância por causa, né, das derrotas anteriores, pega uma parte muito importante da temporada e coloca um nível de risco absurdamente alto. Um trabalho que começa, pré-temporada curta, técnico que não conhece os jogadores e vice-versa. E assim, mas assim, não é que deu errado. É um dos maiores colapsos técnicos da história do futebol brasileiro, pensando no elenco que o Flamengo tem, no salário que essa comissão técnica recebe, e eu odeio falar, esse cara ganha isso, então ele tem que correr. Não, mas peraí, essa é uma comissão europeia. E aí é que a história do técnico estrangeiro precisa ser colocada. Essa é uma comissão que é muito bem remunerada, padrão Europa, do maior orçamento do país. E o colapso, do ponto de vista futebolístico, é absoluto, é total. Não há nada. É impressionante, assustador. A gente, obviamente, oficialmente, o Vitor Pereira não foi desligado. É a questão da multa, eles estão resolvendo a questão do pagamento da multa. Exatamente, mas a gente já
trabalha com o cenário real, bastidores, inclusive com as especulações principais, os nomes que circularam hoje na Gávea, no Ninho do Urubu, enfim, na realidade rubro-negra. Jorge Jesus sempre, e ainda mais pelo contexto do Fenerbahçe, e temos novidades para apresentar aqui, segura aí, fã de esportes. O aproveitamento dele é de 72,9%, a gente está falando desses trabalhos recentes. O Jesus no Fenerbahçe, o Sampaoli no Sevilha, 48,4% de aproveitamento, e o Tite na seleção brasileira, 80,2%. A gente tem ali embaixo que o Fenerbahçe venceu o Karagümrük. Parabéns pela pronúncia, meu jovem. Que na hora, eu tô vendo na tela ali, não enxergo direito. Tava no meu aplicativo e nem na hora mudou. Aqui tem um primeiro nome que eu queria falar até pra ganhar pontos, mas... é porque foi pra ontem. Vamos lá, eu vou falar bonitinho porque o Jorge Jesus vai aparecer aqui. Fatih Karagümrük. Foi de virada, tava 1-0. O Fenerbahçe vira 2-1, tá a 6 pontos do Galatasaray, que lidera o campeonato turco. E ele foi perguntado. Hoje em dia essa informação chega cedo, André Kfouri. Na sua época de rádio escuta, chegava num fax na quinta-feira. Demorava para chegar. É isso, e você chegava lá e ouvia: André! Você era cobrado, né? A pergunta foi sobre futuro, não era eu Flamengo, e o futuro. E ele disse isso aqui. O Presidente falou comigo, tenho um carinho muito grande pelo Presidente, colocou-me esse problema, estava de continuar comigo, falta um mês para isto acabar. E portanto, temos tempo para falar sobre isso. Neste momento não é o momento ideal para isso. É assim, nós temos que estar preparados para isso e vamos ver como é que isto vai acabar. O que é? Eu não esperava que o Jesus se comunicasse em turco, né? Com os jornalistas e o público muito difícil da Turquia em geral. E assim, mas deve ter ou um tradutor ao lado dele ou uma tradução